A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal da lição da classe dos jovens. Estamos prosseguindo com os estudos deste quarto trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E nesta semana chegamos ao estudo da nossa penúltima lição do trimestre, que tem por data 24 de dezembro de 2023, e o título da lição que vamos estudar é Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Os objetivos desta lição é compreender o que é a morte eterna e explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura semanal, que é a preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura semanal de segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, tem como título A Desobediência. A consequência é a morte eterna. O texto bíblico encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, Deus foi expressamente claro ao dizer que a consequência da desobediência de Adão seria a morte. Mas qual morte Deus estava se referindo, né? A física ou a espiritual? A princípio, queridos, é importante lembrar que a palavra morrerá, aqui no texto que lemos, decorre da palavra hebraica mat, que indica aí uma morte natural por meio do processo de envelhecimento. Assim sendo, Deus está dizendo que a desobediência do Pai da humanidade resultaria na mortalidade do homem, ou seja, Adão deixaria de ser imortal e passaria a ser mortal. Essa natureza mortal passaria a todos os seus descendentes. Muitos possuem uma visão incorreta da estrutura humana, pois acham que as dimensões do homem são estruturas independentes. Contudo, a Bíblia nos fala que o homem é um ser tricotômico, ou seja, o homem possui um corpo, uma alma e um espírito, conforme está em 1 Tessalonicenses 5 e 23. E todas essas dimensões do homem estão unidas de tal forma que o que acontece com uma dimensão trará consequência nas demais. O corpo, a alma e o espírito do homem mantêm uma relação entre si de dependência permanente. Desta forma, nós lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 26, uma verdade bíblica interessante que nos ajuda a entender a relação entre as dimensões do homem, pois está escrito: Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, aqui inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que o que acontece com o espírito do homem, acontece também com o corpo do mesmo. Pois ele diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Ou seja, se o espírito do homem morre, fatalmente o corpo morrerá. Então, nesse diapasão, se concordamos que o homem morreu espiritualmente, nós temos que concordar também que este morreu fisicamente. Pois a morte espiritual é o resultado da morte do espírito do homem. E, por consequência, o corpo morrerá. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.